Querida irmã, querido irmão em Cristo, esse não foi um culto programado no sentido de termos preparado todo o culto virtual. O culto hoje era para ser presencial, mas por causa do aumento novamente de casos de Covid, decidimos então não ter o culto presencial hoje à tarde. Mas nós temos aqui então a oportunidade de participarmos desta pequena celebração. Eu quero agradecer a Karina, que gravou para nós 2 músicas, e também a Simone, que gravou para nós a leitura bíblica para o dia de hoje. Falando em leitura bíblica, hoje também é o dia da Bíblia, além de ser o 3º domingo de Advento. Então nós começamos com a música que a Karina gravou, Quero Ir com os Pastores. Essa música faz parte da minha vida como menino. A primeira estrofe fala dos pastores, e eu já fiz o papel de pastor quando eu era menino, pastor de ovelhas. A segunda estrofe vai falar dos anjos, eu também já fui anjo em teatro de Natal. A terceira estrofe vai falar dos magos, também já tive coroa, mesmo que eles não fossem reis, mas era a forma de trazermos a representação dos magos. A quarta estrofe vai falar de Maria e José, já fui José também na minha vida. E a quinta estrofe, a última estrofe, vai falar de sermos uma vida que acolhe o menino Jesus que nasce. Então, vamos ouvir com a Karina, Quero Ir com os Pastores, e render a Deus louvores. Queremos agora ouvir a palavra do texto bíblico para o domingo de hoje, Isaías capítulo 61. Agradeço muito a Simone que em última hora se dispôs, a fazer essa leitura para nós. Muito obrigado, Simone. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações
e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e sua prole entre os povos. Todos os que ouvirem reconhecerão que eles serão um povo abençoado por Deus. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, e qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Terceiro domingo de Advento é tempo de pensarmos, meditarmos, vermos o que significou o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui neste mundo como um ser humano. E o texto é um texto profético, esse que a Simone e o Reinaldo leram para nós. Nós vamos ver como ele termina, aí nós vamos entender a profecia que está por detrás. Mas eu gostaria, então, rapidamente comentar esse texto de Isaías, capítulo 61. É um texto maravilhoso. Começa dizendo de que Deus, diz o texto, me deu o seu Espírito. Na verdade, Deus dá o Espírito dele para você, para mim, para todas as pessoas que levam a sério o seu compromisso como cristã e como cristão. Para que ele dá o Espírito? Qual é o motivo pelo qual ele nos presenteia com seu Espírito Santo? Para levarmos boas notícias às pessoas pobres. Aqui, sim, tem a ver com a pobreza material, mas também com qualquer outro tipo de pobreza. Ele também envia o Espírito a nós, para nós animarmos as pessoas aflitas, anunciarmos a libertação aos escravos e a liberdade às pessoas que estão na prisão. Também aqui não precisamos ficar presos ao pé da letra. Sim, também às pessoas que são escravas. Hoje ainda existem escravos, sim. Naquela época existiam muito mais pessoas que eram escravas, mas infelizmente no nosso país ainda existem escravas e escravos. É sim para estas pessoas, mas além disso existem diversos outros tipos de escravidão. Também esses outros tipos de escravidão, escravidão do dinheiro, escravidão de drogas, só para você ter uma ideia de que não é só aquela escravidão que a gente estuda na aula de história sobre os negros em nosso país, mas existem muitas e muitas outras formas de escravidão. Sim, o Espírito Santo nos chama, nos convoca para anunciar libertação a essas pessoas. E o texto continua dizendo que também somos chamados e convocados a anunciar que o tempo do Senhor chegou. Olha, aqui já começa a ter um pouquinho da profecia da qual eu quero me referir no início desta mensagem. E o tempo do Senhor chega para quê? Para salvar o seu povo, para salvar todas as pessoas que pertencem a Deus e que de uma ou de outra forma estão sofrendo aqui neste mundo. Olha, continua dizendo que nos envia para consolar as pessoas que choram, para
dar às pessoas que choram uma coroa de alegria. Sim, ainda existem muitas pessoas que, por causa do sofrimento pelo qual passam, choram. E agora, então, aqui o texto nos diz que o Espírito do Senhor nos capacita a levarmos a alegria para estas pessoas. É assim, em vez de tristeza, em vez de lágrimas, levar perfume de felicidade. Chega a ser poético esse texto maravilhoso. Outra coisa, em vez de roupas de luto, roupas de festa. Isto significa, em vez do sofrimento por causa do luto, e às vezes as pessoas não conseguem se desfazer do luto. O luto tem o seu tempo, mas ele não pode ser eterno. Quando a gente perde alguém muito querido na nossa vida, tem o seu tempo. E aí então nós somos convocadas e convocados a levar então o anúncio de que um novo tempo chegou e trocar então, como diz o texto de forma poética, as roupas de luto por uma roupa de festas. E agora começa uma coisa interessante. A partir disso tudo acontecendo, as pessoas então, segundo o texto, as pessoas do povo, mas isso também vale para nós, reconstruirão casas e cidades. Também não precisamos ficar amarrados ao pé da letra, mas quem sabe precisamos reconstruir o nosso lar. Nós somos desafiados a reconstruir a nossa sociedade. E aí uma coisa interessante começa a acontecer. Quando tudo isso começa a se tornar algo na nossa vida, de reconstruirmos nosso lar e também reconstruirmos a nossa sociedade, pessoas de fora, o texto diz que os estrangeiros, eles vão vir e vão cuidar das nossas ovelhas, das plantações e das parreiras. Olha que interessante. Começam a vir pessoas de fora perceber que o nosso lar, a nossa sociedade tem um diferencial e começam então a participar do processo, aqui bem claramente, econômico. E aí, a partir da nossa justiça nesse processo econômico, olha o que vai acontecer. Nós seremos reconhecidas como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, como servas e como servos do nosso Deus. Está lá no versículo 6, eu não estou inventando nada, eu estou seguindo versículo por versículo, simplesmente para mostrar para você como a presença do Espírito Santo é capaz de transformar a mim como pessoa e a realidade que me cerca. Eu preciso me abrir para este Espírito, para o Espírito de Deus e permitir que Ele haja na minha vida. E aí as mudanças começam a acontecer. Lá no versículo 8, vem novamente uma palavra do próprio Deus que diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Que palavra forte! Isso aqui é um texto de 2.600, 2.700 anos atrás. Olha só como esse texto vale para nós hoje também. O nosso Deus continua dizendo, falando bem alto no nosso ouvido: eu odeio roubo, eu odeio crime, eu odeio injustiça, mas eu amo a justiça. Sim, quando nós permitimos que a presença do Espírito Santo venha agir na nossa vida, então nós também vamos começar a amar a justiça e a odiar o roubo e o crime e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E quando nós começamos a agir dessa forma, nós vamos escutar no nosso ouvido e no nosso coração aquilo que Deus falou para o seu povo naquela época: eu vou fazer com vocês uma aliança eterna. Também essa expressão, ela tem a ver com a questão profética. Já já nós vamos chegar. Qual é a consequência de tudo isso, querida irmã, querido irmão? É que versículo 10, nós nos alegraremos e cantaremos hinos de louvor
por causa daquilo que o Senhor, o nosso Deus, fez e está fazendo. E nós temos certeza que continuará fazendo nas gerações futuras. O Senhor fará que brote a sua salvação. Aqui começa uma referência clara à realização profética desse texto em Jesus Cristo. Vai brotar a salvação e agora vem a frase que mostra claramente que se refere ao Messias, que se refere ao Filho de Deus. E todas as nações cantarão hinos de louvor a Deus. Antes era só um pequeno povo, era o povo de Deus, era o povo de Israel. Agora, em Jesus Cristo, que vem a este mundo, todas as nações cantarão hinos de louvor. Agora não existe mais um povo específico, um povo em particular, mas todas as nações. É isso que nós aprendemos a partir desse texto. E é isso que nós, nesta época de Advento, queremos meditar. O significado da vinda de Jesus Cristo. O que vem a ser isso na sua vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida do mundo, das pessoas com quem eu convivo. Que a gente possa, com alegria no coração, com louvor, anunciar este menino Jesus que vai nascer lá num curral, que vai ser colocado num coxo, que vai ter que fugir para o Egito, mas que vai se tornar o seu e o meu Senhor e Salvador. O Senhor e Salvador da sua família, da minha família, da sua e da minha comunidade de fé, da igreja. Tanto faz a denominação. Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com qualidade a todas as pessoas que creem nele como Senhor e Salvador. Que você tenha uma abençoada época ainda de Advento. Amém. Estamos chegando então ao final. Queremos agora ouvir novamente a Karina, dessa vez cantando Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Que assim o seja. Que a gente possa, então, neste terceiro domingo,
de Advento e durante toda esta semana, nos preparando então para o 4º domingo de Advento, meditar, refletir sobre quão importante para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida familiar e também comunitária o nascimento de Jesus Cristo em nosso meio. Vamos nos despedir com a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e sempre. Amém. Abençoada semana para todas e todos nós.